Olá a todos, pessoal do nono ano, bem-vindos a mais uma videoaula de história, aliás, nossa última videoaula. Então, vamos aproveitar aí, vamos falar lá da época de Vargas, lá da Segunda Guerra e tal, quando ele volta, até os tempos mais atuais. Então, Getúlio Vargas volta democraticamente à presidência, então as pessoas votam nele, ele estava nos braços do povo, a campanha dele falava sobre industrializar o Brasil, novas leis trabalhistas, era uma época que o Brasil estava mudado, tinha muita inflação, muita pobreza nas ruas, então nessa época aí, o presidente, Getúlio Vargas, ele acaba se distanciando dos Estados Unidos, porque ele é pressionado pelos sindicatos mais ligados à esquerda, às ideias dos comunistas, dos socialistas. As empresas estadunidenses controlavam o petróleo, então Getúlio Vargas cria a Petrobras. Logo ali depois da Segunda Guerra Mundial, o petróleo era chamado de o ouro negro. Era utilizado como combustível e muitas outras funções, muitas mesmo, de fazer plástico e assim por diante. Então, para quase tudo se usava o petróleo, então era muito importante para Getúlio Vargas nacionalizar o petróleo, o Brasil comandar isso. Então, nessa época aí ele firmava a imagem dele como o pai dos pobres, aquele que iria ajudar o povo brasileiro e assim por diante, estava no braço do povo, né? De qualquer forma, ele chama para a pasta do trabalho, tipo o Ministério do Trabalho, um cara, João Goulart, ele é conhecido como Jango. Classe média, os militares, eles enxergavam o Jango como um símbolo da república sindicalista, ou seja, um cara tipo comunista, um cara ligado à esquerda. Se vocês se lembrarem, lá na aula lá atrás, a gente tinha falado sobre Carlos Lacerda, era ligado aos comunistas no início e tal, mas agora, nessa época, ele era inimigo, Getúlio era contra o comunismo. Então na televisão, na Rádio Globo, na época não tinha na televisão Globo, na Rádio Globo ele assume os microfones, e na televisão, a TV Tupi, que era de Assis Chateaubriand, ele entra como jornalista. Então ele era um dos principais, da principal rádio, da principal televisão. E aí esse cara, Carlos Lacerda, ele sofre uma tentativa de assassinato em 1954. Muitos achavam que isso era ligado a Getúlio Vargas. Então a classe média, a imprensa, os militares, todo mundo pressionava para que Getúlio Vargas renunciasse, que ele largasse a presidência do Brasil. E nessa época quem vai comandar o Brasil é uma junta militar. E ali, em agosto de 54, Getúlio Vargas suicidou-se com um tiro no coração. Ele se mata em pleno Palácio do Catete, ou seja, era a sede do poder, era onde ficava o presidente. Essa morte aí, lógico, abalou todo mundo. Ele era tipo o pai dos pobres, estava no braço dos povos, do povo, aquela história toda. Então, muita gente pelo Brasil inteiro desacreditou, ficava desamparado, não sabia o que fazer, chorava muito. E o vice-presidente, Café Filho, que vai assumir provisoriamente. Os militares aí, os opositores vão ter que esperar ainda 10 anos antes de conseguir dar o golpe militar que já era programado para essa época aqui. Tem aí as notícias sobre o suicídio, a morte de Getúlio Vargas, a foto de Café Filho, o vice que assume. Mas aí em 56, Juscelino Kubitschek é eleito presidente do Brasil. Esse era o presidente Bossa Nova. Bossa Nova, nova era, que era a rapaziada que estava chegando, estava na música, era uma nova tendência, era novas ideias. Então ele trazia o slogan 50 anos em 5, a gente vai progredir como nunca. Como que era baseado a política de Juscelino Kubitschek, que era em energia e transportes. A ideia era combinar o Estado com a empresa privada, então juntar o dinheiro do governo mais o dinheiro da indústria privada. O surto da indústria automobilística que acontecia no mundo, principalmente, lógico, depois da Segunda Guerra, era absurdo. Isso vai influenciar muito no Brasil. Então, empresas que já estavam no Brasil, tipo Ford, Chevrolet dos Estados Unidos,
vão, né, ter ajuda desse governo. Ele também vai trazer novas indústrias, a Volkswagen da Alemanha, a Cinca da França. São indústrias automobilísticas agora que vão fornecer emprego no Brasil. Então o Kubitschek, ele vai trabalhar mais essa linha. Se tem carros, lógico, tem que ter estrada por todo o país. E ele vai construir quilômetros de estrada, mas obviamente para construir isso, construir ponte assim por diante, vai ter uma devastação ecológica sem precedentes. Até essa época aí nunca tinha tanta devastação, desmatamento como aconteceu nessa época daí. Tem a imagem do Juscelino Kubitschek, as estradas dele e tal. E ele também prometeu cumprir a Constituição brasileira. Qual que era a ideia? Era construir uma nova capital do Brasil, porque a capital do Brasil, até esse momento, se vocês se lembrarem das aulas passadas, era no Rio de Janeiro, né, o Palácio Catete, onde se mata Getúlio Vargas. Então ele vai construir Brasília, nova capital do Brasil. É muito tempo que já se pensava nisso, né? A maioria do povo brasileiro, se for ver até hoje, mora no litoral, ou próximo ao litoral, próximo às praias. Então a ideia era que as pessoas fossem morar no interior. Bom, desde a época de Tiradentes, lá 1789, olha o tempo que faz, já pensava na construção de Brasília. Hipólito José da Costa, que era um cara que tinha um jornal, ele é o primeiro jornal brasileiro, inclusive feito na Inglaterra. Ele já falava de levar a capital para o interior do Brasil. José Bonifácio de Andrade Silva, o mentor ali de Dom Pedro II e tal, amigão de Dom Pedro I, vai dar a localização e o nome de Brasília. Então ele mostra onde vai ser construído Brasília e ele dá o nome de Brasília, que seria, entre aspas, uma reparação, uma ideia nova pro, que juntaria ali a ideia de um Brasil e assim por diante. A primeira Constituição brasileira, na época de Dom Pedro ainda, de 1824, falava de construir Brasília ali no sertão. Talvez o primeiro historiador ali brasileiro que escreveu ali na história do Brasil e tal, ele já falava de levar para o Planalto Central, exatamente onde é construído Brasília hoje, a capital do Brasil. Tem até uma outra visão, uma visão mística, tal, do místico italiano, São João Bosco e tal. Ele tem uma visão tal, sobre a construção de Brasília. Então, até hoje, Brasília tem uma visão muito mística. A proclamação da República de 1889 e a Constituição que viria depois falava de construir Brasília ali no Planalto Central. Depois, o Luiz Cruz, ele vai delimitar onde fica a localização de Brasília, que foi construída exatamente nesse lugar, é o quadrilátero Cruz. Até hoje muita gente dá esse nome. 1922, a Constituição falava para construir em Planaltina, em Goiás. A Constituição de 34, de 46, falava para construir no mesmo lugar. Ou seja, em 1955, o Kubitschek estava participando de um comício lá em Goiás. Era uma pergunta arranjada ali, na teoria, um cara do povo ali, chamado ali Toniquinho e tal, que fez essa pergunta, mas ele falou, né, da construção de Brasília, e o Juscelino Kubitschek foi o que vai cumprir a Constituição, e aí, no estado de Goiás, ali no Planalto Central, é construído Brasília. Então, ele determina ali o território do Distrito Federal. O que é o Distrito Federal? Bom, uma estrutura político-administrativa que, lógico, abriga a capital da República, Brasília. Na época, né, o Rio de Janeiro era chamado ali município neutro, tal. Na época do Rio de Janeiro era chamado município neutro, ou seja, Distrito Federal, até hoje ele é um território autônomo. Tipo, por exemplo, ali eles não elegem prefeito. Eles votam para deputado, para governador, para senador, para presidente e tal, mas, por exemplo, não é que nem em Campo Limpo, por exemplo, que vota ali no prefeito e tal, não é exatamente assim que funciona. As obras começaram em 57, foi construída ali no meio do nada, no sertão. Os poucos habitantes ali no início, eram, lógico, os trabalhadores que estavam construindo, eram chamados ali de candangos, né, de um jeito pejorativo, que na origem africana, tipo ruim, ordinário, mas hoje muita gente que mora ali em Brasília, né, o brasiliense, ele adota esse apelido, vamos dizer assim, de candango, sem problema nenhum. Depois, esses primeiros moradores, os primeiros habitantes que eram trabalhadores, foram expulsos do lugar, infelizmente, né, porque eles eram
pobres e tal, e eles originaram as cidades satélites, que hoje é tipo a periferia de Brasília. Então essa cidade futurista aí, Brasília, ela foi projetada pelos arquitetos Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa. São bastante famosos, normalmente tem perguntinha deles no Enem da vida, no Zetec da vida e assim por diante. Então o Lúcio Costa era um urbanista, ele que vai projetar toda a estrutura urbana ali, inclusive a mão livre, e o Niemeyer ele vai projetar os edifícios, inclusive essa arquitetura, esses prédios que são construídos em Brasília até hoje são reconhecidos mundialmente. A ideia de Lúcio Costa de início era fazer tipo uma borboleta, mas até hoje Brasília é comparada a um avião. Então tem a imagem diurna e noturna de Brasília. E também funciona em Brasília os três poderes do Brasil: o executivo, o legislativo e o judiciário. Para quem tiver de repente um tempo, quiser dar uma pausa, como funciona aí, o presidente, o governador, o prefeito, que é o executivo, o que eles fazem, o legislativo, tipo senadores, deputados, vereadores, o judiciário. Então, quem quiser dar uma pausa, depois vê melhor, mas de qualquer forma, essa ideia aí de desenvolvimento juscelino estava dando certo numa área, mas na outra área, tipo agricultura, educação, era um fracasso. E ainda aumentava a dívida externa, aumentava a inflação, o povo não está gostando nada disso. E aí, num plano internacional, ou seja, vamos dizer, como que o Juscelino Kubitschek agia pelo mundo afora, ele homenageia Fidel Castro, que era ligado aos comunistas da União Soviética. E justamente logo depois da Revolução Cubana, em plena Guerra Fria. Foi uma revolução cubana feita em Cuba. Fidel Castro é o grande líder ali, apoiado também por Che Guevara e outros. E eles implantam em Cuba o regime comunista. Então você imagina isso em plena Guerra Fria, homenagear um comunista. Ia complicar tanto ali a vida de Kubitschek. Mas em 1960, quem assume a presidência do Brasil é Jânio Quadros. Ele teve uma votação expressiva, muita gente votou nele. E o João Goulart, naquele Jango lá da época de Vargas tal, era o vice. Ele era opositor, mas na época as pessoas votavam para presidente e também para vice. Então podia, tipo, um opositor ser eleito dessa forma. Então essa dupla aí, o Janjan, não ia dar certo, eles não estavam juntos, não eram amigos. O Brasil estava endividado, em crise, tanto que Jânio foi o primeiro presidente a tomar posse na nova capital do Brasil, Brasília. Nessa época aí a ideia era tomar uma política externa independente, então não é só ligado aos Estados Unidos. Se o Kubitschek já tinha homenageado Fidel Castro, esse cara aqui, o Jânio Quadros, ele vai homenagear Che Guevara, outro comunista que também participou da Revolução Cubana, vai também criando uma situação complicada ali para ele, porque era também a época da Guerra Fria. E nessa época, Jânio Quadros inaugurou a fábrica da Krupp na cidade de Jundiaí. A Krupp, que era uma fábrica muito antiga, ligação dos Krupp, né, da família, vai lá na época de Dom Pedro II, mas ele inaugura uma fábrica nova na cidade de Jundiaí, e essa fábrica ficava num bairro de Jundiaí chamado Campo Limpo. Essa fábrica, e a Krupp, inclusive, ela vai dar força política, força econômica para esse bairro Campo Limpo se emancipar e virar a cidade de Campo Limpo Paulista, onde vocês moram. Está aí Jânio, e aí o Jânio também inaugurando na cidade de Jundiaí, no bairro de Campo Limpo Paulista, de Campo Limpo, a fábrica da Krupp. E 7 meses depois que Jânio virou presidente do Brasil, ele renunciou. Ele alegava as forças terríveis, tem gente que chamava ele de louco, tal, foi uma época complicada para ele, mas na verdade era um blefe. Ele achava que se ele renunciasse, quem assumia era o vice, que todo mundo achava que era comunista e não iam deixar. Então aí iam mandar ele voltar e ele mandar sozinho. Na verdade não mandaram nenhum nem outro. Quem vai mandar agora é um primeiro-ministro, um regime parlamentar, ou seja, Tancredo Neves, inclusive avô do político Aécio Neves, que há pouco tempo aí estava tentando ser presidente do Brasil. E aí tem um plebiscito popular e tal, e aí só assim que João Goulart assume de fato a presidência do Brasil. Era uma época aí complicada, dividido, Guerra Fria, de um lado da esquerda, do outro lado da direita, de um lado os comunistas, do outro lado os capitalistas, gente ligada à Rússia, à União Soviética, do outro lado gente ligada aos Estados Unidos, ou seja, de um lado a esquerda via esse cara João Goulart como frouxo, do outro lado a direita achava que ele era incendiário, esse cara não agradava a ninguém.
a ideia dele de reforma de base e tal. O pessoal lá no Congresso também não cooperou muito. Ele tentou ajudar, conclamar o povo, chamou o povo para ajudar, ou seja, os mais ricos, a burguesia, vamos dizer assim, não gostou de nada disso. Então tá aí Jânio e a renúncia de Jânio. E quando o Jango faz um discurso lá no Rio de Janeiro, em 1964, era um discurso muito de esquerda. Falava de reforma agrária, desapropriação na cidade, a empresa nacionalizada, reestruturar o banco, a Liga Camponesa, que hoje seria tipo um MST, é o voto para analfabeto, ou seja, estava ligado aos movimentos de campo, ligado à esquerda realmente, aos socialistas, aos comunistas, e aí do outro lado, a resposta da direita veio na realização da Marcha da Família em 64. Então a classe média, vamos dizer assim, o pessoal de mais dinheiro, os militares, os católicos, os religiosos também mostraram a força deles, que eram contra os comunistas. Então os empresários, inclusive, utilizaram as esposas, empregado doméstico ali nas marchas, era o braço religioso ali da conspiração dos Estados Unidos contra Jango Goulart. Inclusive, os militares falaram que só poderia dar o golpe depois que o público se manifestasse, que o povo pedisse. Então o governador Adhemar de Barros, o governador de São Paulo, ele fazia oposição a Jango. No Rio de Janeiro era aquele cara, o Carlos Lacerda, também estava contra Jango. Imagina, todo mundo, vamos dizer assim, contra ele. Então a população abriu caminho para os militares e assim acabava durante longos anos a democracia no Brasil. A democracia que é o direito das pessoas votarem no prefeito, no vereador, no presidente, assim por diante. Acabavam e aí vinha, aí tá os movimentos de direita ligados às igrejas, assim por diante, contra a esquerda, contra os comunistas. E aí tem toda uma situação, porque na verdade aconteceu, inclusive de maneira intempestiva, então tipo meio que desrespeitando ali os superiores. O Olímpio Mourão Filho, general, ele mandou as tropas do Minas Gerais para o Rio de Janeiro. As tropas de São Paulo meio que não queriam ir, depois acabaram indo, mas no Nordeste prenderam o governador Miguel Arraes, em Pernambuco, em Sergipe, o João Seixas Dória, inclusive um parentesco óbvio com o governador de São Paulo, o João Dória. Então, no sul do Brasil, quem estava lá era o Leonel Brizola, e o João Goulart tinha o apoio dele. Então o João Goulart fugiu para o Rio Grande do Sul. Como ele fugiu de Brasília para o Rio Grande do Sul, os militares, entre aspas, achavam que não tinha ninguém lá e falaram que agora quem vai mandar no Brasil tem um novo presidente, que é o Ranieri Mazzilli. Os Estados Unidos logo reconheceram, inclusive os Estados Unidos estava por detrás desse golpe, hoje todo mundo sabe disso, oferecia apoio logístico, ou seja, havia soldado, avião, qualquer problema aí, se o povo fosse para reclamar disso, ia ter guerra civil. João Goulart fugiu para o Uruguai. Porto Alegre, lá no sul, também foi invadido pelas tropas dos militares, e essa junta militar que mandava aí no Brasil criou o ato institucional número 1, o AI-1. A ideia era que novas eleições presidenciais iriam ocorrer em 1965. Na ideia dos militares é que isso não era um golpe militar e tal, era um movimento legalista, porque na ideia deles a esquerda estava dando problemas, os comunistas dando problemas, Jango era comunista, então tinha que tirar ele de lá. E logo depois já entregariam de volta, iam respeitar a Constituição, já logo depois ia ter presidente. E ali em 64, Castelo Branco foi eleito provisoriamente. O Brasil rompia com Cuba, voltava a se alinhar com os Estados Unidos, criava ali um órgão de espionagem, e aí o mandato dele foi prorrogado até 1967. A Constituição realmente não estava sendo respeitada. O ato institucional número 2 acabava de vez com a Constituição, transformava Castelo Branco num ditador, ou seja, o que ele dita os outros obedecem, ponto final. E só tinha dois partidos. Então, de um lado era a Arena, que era ligado aos militares, do outro lado era o MDB, que hoje seria o PMDB ou o MDB novamente, que seria a oposição ao governo. Então, em 66 ali tem o AI-3, nos estados também, os militares vão escolher quem que manda, não tem eleição nos estados, para governo, para nada, para prefeito, para nada. Uma nova Constituição ali de 67 oficializava, colocava a ditadura
para todo mundo ver. E aí, o Arthur da Costa e Silva, em 67, esse cara que falava que pode deixar, tá tranquilo, agora vai voltar a democracia, na verdade ele deixa o golpe pior ainda, ele cria o AI-5, o ato institucional número 5, muito conhecido, muito comentado até hoje, porque a ditadura era incontestável, o Brasil virava realmente uma ditadura. E aí, Costa Silva não estava bem de saúde, os militares ali vão mandar, vão, inclusive, uma junta militar ali vai ter uma situação porque o pessoal da esquerda ali, ligado aos comunistas e tal, os revolucionários, estavam também muito agressivos nessa época, estavam, tanto os militares quanto o pessoal ligado à esquerda ali estava cometendo verdadeiros atos terroristas. Então os militares endurecem de vez, o AI-13 é o banimento do território nacional, manda para um outro país, morar em um outro país, e o AI-14 era o limite, né? Ou seja, a pena de morte e a tortura. Agora é bater, é matar e assim por diante. O terceiro presidente militar, o Médici, chegou ali em 69, essa realmente era a linha dura, a ideia era porradaria para todo lado, mas nessa época aí, nesses 4 anos, de 69 a 73, tem o chamado milagre econômico. Então muito dinheiro chegou no Brasil, muita gente estava, entre aspas, ajudando o Brasil, bancos e tal, e lógico, com dinheiro, o Brasil começou a construindo coisas, com a indústria chegando, era emprego para todo lado e assim por diante. O que aconteceu? Em 74 teve uma crise mundial, o dinheiro não vinha mais, e aí, na verdade, o dinheiro que estava aqui acabou deixando o rico mais rico e o pobre mais pobre. O Brasil tinha dívida para todo lado. E aí, o Brasil, que era chamado país grande, né, a pátria, que vai para frente e tal, na verdade, nos bastidores tinha muita tortura, muita repressão, muita morte. E do outro lado, né, como eu tinha dito, aquelas guerrilhas, né, revolucionárias, entre aspas, do pessoal de esquerda e tal. Vamos falar dois principais aqui, é o Carlos Marighella, é um dos principais militantes ali de esquerda, ele foi realmente para a luta armada, eram guerrilheiros, saquearam o banco, sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, tomaram a Rádio Nacional, era um manifesto contra a ditadura, tanto que ele foi assassinado em 69. A morte dele foi tipo uma questão de honra para os militares. O Carlos Lamarca, né, o líder da vanguarda popular revolucionária, era capitão, inclusive ele deixou o exército, era do exército, depois fugiu do exército. Ele tomou muitas armas de um quartel lá em São Paulo. Esse pessoal desse grupo também sequestrou gente. Eles pediam dinheiro para manter as guerrilhas dele em andamento, ou seja, foi o que eu disse, ele também foi, né, morto, o Carlos Lamarca também foi morto pelos militares, ou seja, se de um lado a esquerda estava muito violenta, com atos realmente terroristas, do outro lado os militares também extremistas, torturando, matando, atos extremamente terroristas. Então, na verdade, depois disso, vai endurecer mais ainda, tem a OBAN, né, a Operação Bandeirante, quando vai combater esse pessoal das lutas armadas. Quem bancava isso era o patrão, eram os empresários, era o DOI-CODE também, esse pessoal causava muita tortura, inclusive causou problema para o exército. Os policiais militares, né, que não deixam de ser militares, lógico, criaram o Esquadrão da Morte, né, são grupos de extermínio, hoje são muitos desse pessoal aí, né, hoje seriam representados como as milícias que a gente tem pelo Brasil. E aí, em 74, quem assume é o Geisel. O Ernesto Geisel, esse presidente militar, ele teria diminuído essa linha dura aí. Ele devolveria a democracia para o Brasil, que só foi voltar realmente em 1990. Mas o Brasil agora tem muita inflação, devia para todo mundo, ou seja, era uma censura ainda relativa, mas tem um problema que mataram Vladimir Herzog. Esse jornalista morreu torturado pelos militares. E aí o povo se revoltou. Falou que não ia mais aceitar. O MDB, que era oposição, ganhou a eleição. Inclusive deu um baita de um problema ali em 79, mas João Batista Figueiredo, que era o último presidente militar, assume em 79. Monstruosa crise econômica,
O Brasil estava naquela época ali tipo meio que acabar com a ditadura, então os militares não queriam, então eles explodiam bombas pelo Brasil inteiro. Tem cenas que ficaram icônicas pela imprensa do Brasil. E aí, quando essas bombas explodiam, eram atos terroristas, eles falavam que quem fez isso foi o pessoal da esquerda, foi os comunistas, eles tentavam que o Brasil ainda tivesse medo dos comunistas para querer os militares, mas a situação nessa época era outra, e aí realmente estava mudando tudo, tanto que com uma nova reorganização política, novos partidos vão ser criados. O José Sarney, que era ligado aos militares, cria ali, torna-se líder do o PDS, né, o Partido Democrático Social, que era aliado aos militares, apesar do nome. O Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, que era, né, o sucessor do MDB, e em São Paulo, que está um lugar cheio de indústria, as indústrias começando a ter desemprego, muita greve, os trabalhadores foram para a rua, e aí acaba sendo o berço ali do Partido dos Trabalhadores, o PT, que depois vai ficar muito famoso quando o Lula é eleito presidente. Mas quem assume a presidência do Brasil em 1985 é o Tancredo Neves. Ele que já tinha sido lá atrás e tal, comandado ali um tempinho o Brasil. Ele é o primeiro presidente civil, ou seja, o primeiro presidente que não é militar desde 1964. Na época era direta já, ou seja, o povo queria votar. Tanto que aqui é direta, você vota direto no prefeito, tá? Não é exatamente que nem nos Estados Unidos. Mas 2 dias antes dele tomar posse de presidente do Brasil, ele acabou falecendo. Teve muito problema, muita gente falando muita coisa, mas quem assume era o vice dele, que era justamente José Sarney, ligado aos militares, ligado ao Partido Arena, ou seja, todo mundo ficou preocupado. E agora? A gente, de maneira de dizer, achou que acabou a ditadura, mas está lá o Sarney. Tanto é que o Sarney ele aprova a eleição direta, essa eleição direta começa a abrir um pouco ali o grau ali, tanto que partidos de esquerda, como o PT, por exemplo, não são mais tipo criminosos, eles podem concorrer numa eleição sem problema, tanto a esquerda quanto a direita, tanto partidos ligados ao comunismo quanto aos Estados Unidos, ao capitalismo e assim por diante. Então o Sarney, que já era nessa época aí do PMDB, lança o Plano Cruzado, era uma época de hiperinflação, tipo o preço do alimento 8 horas da manhã é um, meio-dia é outro, e 8 horas da noite já é muito mais caro, isso no mesmo dia. Então era uma coisa assim absurda, mas a nova Constituição do Brasil foi criada em 1988, inclusive muita gente diz que é uma das melhores constituições do mundo. Opa, deixa eu só fechar aqui. Foi considerada inclusive a melhor Constituição que já houve no Brasil. Reabriu o Brasil, acabava, entre aspas, com esse período de ditadura militar, e ali em 1990 é eleito presidente do Brasil Fernando Collor. Desde 1961 que não tinha uma votação para presidente, ou seja, né, quase 30 anos aí. Bom, 2 anos depois só de Collor virar presidente do Brasil, ele sofre impeachment por problemas de tudo quanto é tipo, desde o uso de droga até corrupção e assim por diante. E aí o vice dele, o Itamar Franco, que vai assumir a presidência do Brasil. Nessa época do Itamar Franco, eles têm um plano real, um plano econômico, entre aspas, né, um sucesso, porque realmente deu uma acertada ali na economia do Brasil, e quem era o cara que fez isso era o Fernando Henrique Cardoso, que depois vira presidente do Brasil em 1994. Fernando Henrique Cardoso faz acordos políticos, inclusive o vice do Fernando Henrique Cardoso era ainda militar, ligado aos militares, era uma época ainda muito ligada aos militares, mas de qualquer forma eles fazem acordo político e tal, não podia ter reeleição, hoje é bem comum, na época não podia, mas esse acordo político, lógico, né, dinheiro para cá, dinheiro para lá, deixa eu ficar quieto, mas a Constituição é mudada e tem uma reeleição ali em 1998, quando o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, é reeleito. E em 2003, tinha uma grave crise econômica, aquele plano real já não estava mais, vamos dizer assim, funcionando tão bem, e aí Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula é eleito presidente do Brasil, aquele cara que era ligado ao PT, que era ligado às lutas contra a ditadura, contra os militares e tal. Bom, ele é reeleito em 2007 e se por um lado o Lula tinha a maior popularidade que um presidente do Brasil já teve na história,
do outro lado, ele estava ligado ao maior escândalo de corrupção da história. Então, se por um lado a popularidade dele era absurda, as pessoas realmente idolatravam ele nas ruas, do outro lado a corrupção era sem freio nessa época aí no governo. Mas de qualquer forma ele era muito popular, então ele deixa, né, uma popularidade para uma candidata também do PT, e Dilma Rousseff, essa candidata, é eleita em 2011. Ela é a primeira mulher a assumir a presidência do Brasil, graças, lógico, à popularidade do Lula, e por causa dessa popularidade ela foi reeleita em 2014. Mas o governo dela também acaba sendo associado ao Petrolão, que é só o maior caso de corrupção desvendado no mundo. Então, uma época realmente assim bem complicada para o Brasil, porque se houve avanços sociais, muita gente saiu da pobreza, assim por diante, o roubo era sem freio. Bom, acontece o impeachment da Dilma, nem exatamente por causa do Petrolão, por causa de uma outra situação, mas ocorre o impeachment da Dilma, ela é impedida, né, de continuar presidente do Brasil. Em 2016, o vice-presidente do Brasil, vice-presidente da Dilma, Michel Temer, assume a presidência do Brasil. Ele que também é do PMDB, o MDB hoje em dia. Ele é considerado, nessa época daí, o presidente mais impopular do mundo. Tanto que só 3% do Brasil aprovava ele, 97% do Brasil não aprovava ele. Muita das políticas que ele fez nessa época, vamos dizer assim, era a favor da burguesia, do patrão, e o povo nessa época não estava muito aceitando algumas coisas ali. Ou seja, era um cenário político extremamente complicado. E em 2018, quem